Caros cairenês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu já tenho mais um convidado especial aqui que logo vocês vão saber depois da vinheta. Vamos ver. Caros cairenês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Ver. E hoje, para abrilhantar mais os vídeos aqui e a exposição da palavra do Senhor, eu convidei um irmão assembleiano, um irmão da Espanha, inclusive está na Espanha, e vocês vão ter acesso a uma infinidade de perguntas que eu fiz para ele, enviei para o mesmo, e ele assim disse não. Sem nenhum problema, a gente responde sim. Se fosse outras pessoas, ia ficar com dificuldades, mas o irmão, eu fiquei muito feliz e grato de ter aceitado o nosso convite, que é justamente o pastor e irmão, pastor Gesiel C.S. Lewis Pereira, né? Irmão do C.S. Lewis. Bom se fosse, né? Né, irmão? Então eu queria que o irmão se apresentasse aí, diz onde atualmente mora, a sua função ministerial, o tempo de crente, enfim, o que o irmão dizer introdutoriamente sobre a sua pessoa, para os inscritos desse canal aqui e outros poderem entender e saber um pouco mais do irmão. Então, a paz do Senhor, irmão Marcos, Amém. todos os irmãos que estão nos vendo aí. Eu sou o pastor Gesiel Camilo, sou assembleiano, como ele já disse, nasci na igreja, tenho 40 anos, nasci na igreja, sempre um lar cristão. E atualmente sou pastor missionário na Espanha, mas eu sou de Curitiba, Paraná. Inclusive, é o nosso último mês aqui na Espanha, estamos de volta depois de quase 9 anos aqui atendendo a obra. Estamos voltando para Curitiba para continuar o serviço ao Senhor aí. Sou casado com a irmã Angélica, já tenho 15 anos de casado, tenho 2 filhas, Gabriela, a brasileira, e a Rebequinha, que é espanhola. E estamos para servir o Senhor aí. Também tenho uma formação, e não sou só pastor, né? E estamos aí para servir o rei. Graças a Deus, que bênção, né? O irmão aí tá na função assim, que foi como uma forma missionária, foi? Sim, me fui enviado, já tínhamos uma igreja aqui, e fui enviado como missionário da igreja aqui para pastorear os irmãos. Que É uma igreja bênção. de imigrantes, né? Uma igreja de imigrantes, na verdade. Tô entendendo. Tá vendo aí o ID de Jesus sendo aplicado, né? Marcos 16 e 15. Irmão, introdutoriamente eu queria saber, assim, uma curiosidade até pessoal, por isso que quando eu enviei aquelas perguntas para o irmão, é justamente para a gente fazer um upgrade em relação a uma vivência diferente do brasileiro. Que o brasileiro pensa que em todo lugar é a mesma coisa, ou não é é o mesmo tipo de fé. Eu sei que é o mesmo Deus, mas a fé ela é exposta de uma forma diferente. Exatamente. São ambientes e diferentes situações que ocorrem, dificuldades e problemas diferentes dos nossos. Cada cultura tem suas dificuldades, cada país tem suas dificuldades. Então, assim, quais foram ou quais são as principais dificuldades, na sua visão, e desafios ao se pregar em um outro país, e especificamente aí na Espanha, na sua visão, assim? Primeiro, adaptação e idioma. O irmão já sabia espanhol? Já Hablas espanhol? eu fui missionário na Argentina também. A minha experiência missionária e pastoral sempre foi no mundo hispânico. Eu não, sempre foi fora. Então, Paraguai, Argentina e agora Espanha. Sempre foi fora. Mas eu acho que a primeira dificuldade é idioma. Fala. Sem fala. E uma coisa, irmão Marcos, nós somos pentecostais, a gente crê na pessoa bendita do Espírito Santo, a gente crê que ele faz milagres, a gente crê no poder de Deus, a gente crê. Só que o que nós podemos fazer, ele não faz. Porque isso é coisa nossa. E a primeira coisa que se deve pensar ao ser enviado a algum país de fala que não seja de origem sua, do seu país, é aprender o idioma. O idioma. Porque você vai economizar mais de um ano nesse caso, né? Muita gente fala, não, eu vou e Deus vai me dar o idioma, as coisas não são bem assim. O pessoal Bom, o irmão é espiritualiza muito, linguista, né? né?
O irmão é linguista, como me disse. É, O irmão sabe melhor do que eu. Então, o tem que pessoal conhecer, espiritualizam tudo, né? Então é perigoso. infelizmente. Então a dificuldade seria o idioma, a adaptação, entender a cultura em si, expressões idiomáticas pertinentes a eles, o que pode e o que não pode. Exatamente. Exatamente. São coisas totalmente diferentes. Você vai falar, Alimentação, tudo, pregar a tudo. palavra de Deus a uma pessoa, você vai tentar pegar aquele idioma seu que você conhece, ou talvez superficial, e vai tentar falar ali, talvez não alcance um resultado melhor se eu conhecesse primariamente o idioma, não é isso? E entendesse que Exatamente. se eu falasse assim, teria tido um resultado melhor. Não é uma tradução simultânea, porque a fluência não é você traduzir, é você pensar no idioma, pensar no idioma. É exatamente Exatamente. isso. Então, não é você ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o Senhor E ficar mi pensando. es mi. E nada. Então não é você ficar pensando no idioma, é você falar no idioma naturalmente, como você estivesse falando no seu. Então a primeira dificuldade é a questão do idioma mesmo. A questão de adaptação não é fácil, não, principalmente no nosso caso. Nós viemos de um país tropical. Aí a gente chega no meio do inverno europeu. Eu cheguei, eu conheci neve. A primeira semana que eu cheguei aqui já tinha neve. Então, é totalmente diferente, né? A questão de alimentação, de vestimenta. Para você ter uma ideia, os sapatos que eu trouxe do Brasil para aqui não serviram. Por quê? Porque onde nós estamos é um lugar muito úmido. E é por isso o sofrimento que nós estamos agora aqui pela essa onda de calor, pela umidade do local. Porque nós, onde eu estou aqui na região norte, é 100% de umidade. Então é aquele calor sufocante. Então não Tô tem como entendendo. comparar com o Brasil, que É verdade. são climas, são regiões totalmente diferentes. A gente traz um sapato do Brasil e, como a umidade é muito forte aqui, o seu pé molha, porque o sapato não tem o preparo que tem os preparos dos sapatos aqui. Aí a gente vai falar isso, a pessoa acha que é brincadeira. Acho que é brincadeira. Roupa, existe roupa de verão e existe roupa de inverno. Então, na mudança da estação, você vai trocar teu guarda-roupa. De fato, Você vai né? pegar... Não é uma piada, não é um Sim, modismo. não é uma piada. Você vai trocar o seu guarda-roupa. Isso é normal acontecer aqui por esses lados. Então, não é porque você quer se aparecer, nada a ver com isso. É a necessidade do local. Eu, por exemplo, não acreditava nessa questão de roupas. Irmão, num dia de inverno, eu coloquei um terno para verão, eu quase morri de frio. Ixi, Eu quase morri de frio, porque tá vendo? é uma coisa assim incrível, incrível, incrível. E quem Que a tem gente acha. problemas, né, em si, ir para um país Exatamente. desse, em si, e tiver problemas de pulmão ou algo semelhante, ele Não vem, não vem, né? não vem. É aquela questão, volto a dizer. A gente não pode espiritualizar e romancear o chamado. E tem muita gente que faz isso. Aí eu Tem pensei que era muita gente que faz assim, isso. eu não sei o Não, que, então, e é por isso que volta. E é por isso que volta. pelo amor da obra a gente se sacrifica, né? Mas tem que entender que não Exatamente. vai ficar no quentinho, no bonzinho, não. Não, não é uma brincadeira. As casas têm que ter sistema de aquecimento, porque o frio é muito Muitas mortes, grande. muitas mortes por aí é que você Sim. falou. Agora, né, nessa onda de calor, nesses 2 dias, só na Espanha 600 pessoas mortas pelo calor. Então, teve um irmão que comentou comigo, mas aqui em Minas também faz, mas não é, é a questão da comparação, entendeu? Que tem gente que até a gripe dele é mais importante que a sua, né? É É a verdade. questão das comparações, não tem que ficar comparando, em primeiro lugar. São regiões diferentes, etc e tal, Climas e a diferentes. gente, e a gente não vê isso acontecer no Brasil, por mais que seja calor. Eu tenho uma irmã na igreja aqui, que a cachorrinha da irmã morreu no braço dela domingo, porque ela não suportou. A cachorrinha não suportou. Então, a questão de animais e de idosos foi muito grande a morte, as mortes agora. Eu estou na região norte da Espanha, é chamado de região Cantábrica. Estou do lado da Galícia, que é outro estado aqui.
O que pega de fogo nessas regiões, até na nossa, não é brincadeira. O ano retrasado, em Portugal, numa dessas regiões assim, era como se fosse uma mata. Essas estradinhas que a gente tem no Brasil, que tem árvore de um lado e de outro, pegou fogo, irmão. Pegou fogo, as árvores caíram, fechou tudo, 6 carros completamente sufocados pelo fogo, morreram os seis carros, os 6 morreram. Então não é uma brincadeira, é algo Não é sério, brincadeira, algo que viu? a gente tem visto aí, a gente posta alguma coisa e vem um engraçadinho. Se fosse aqui a culpa ia ser de A, ia ser de B. Então a gente não consegue, e de cristãos, entendeu? A Ixi, gente não consegue infelizmente. entender aonde vai a A cabeça desse imaturidade, povo. né? Uma imaturidade gigante, inexperiência em todos os aspectos é que faz isso, um fanatismo. Meu Uhum. pai do céu, a gente tem que. Imaturidade. Pois vocês sofrem muito, viu? A obra missionária não é docinho, não, né? Pudinho. Não é uma brincadeira. Na Argentina é igual. Então, luta espiritual, eu costumo dizer, diabo é diabo aqui no Brasil, Em na qualquer África, canto, onde tiver. E luta espiritual a gente vai ter. Isso é normal. E existem outras coisas que não são espirituais, mas são sofrimentos. Mas você está na Espanha, um país de primeiro mundo. Pode ser, mas existe luta do mesmo jeito. Porque quando Deus quer te provar, ele não importa se você está no Palácio Real Ou no ou se você deserto. está no deserto. Não importa para ele. Então Deus te prova. Aí o pessoal às vezes diz assim: eita, eu quero ser um missionário, eu quero ser uma missionária. Rapaz, se tiver no plano de Deus, amém. Mas não invente falar uma coisa achando que é outra, não. Eu quero ser missionário porque eu vou viajar, eu vou não sei o que. Não tem ideia do que representa isso. Uma Não, obra não. missionária. O sofrimento, as dificuldades, os desafios, os Solidão. obstáculos, a solidão. Exatamente. A incompreensão. Para você ter uma ideia, eu, 4 ou 5 meses atrás, eu perdi o meu tio. Estava com câncer, irmão da minha mãe. Eu perdi o meu tio 7 da noite de um sábado. No outro dia, irmão Marcos, ao meio-dia, o meu avô, o pai do meu pai, faleceu também. Que impacto, hein? Irmão, eu quase fui junto. Eita, meu Mas Deus. você está longe, você não conseguiu se despedir, você não consegue chegar para o enterro. Essa é a parte que ninguém vê. Essa é a parte que ninguém vê. Do teu pai ser assaltado e quase levar um tiro nas costas, se não fosse o policial para guardar ele, o seu pai, sua mãe, sua sobrinha, seus amigos estariam mortos agora. E você está Meus longe. pêsames. Meus Então pêsames. tem tudo isso, irmão. Tem tudo isso. Não é romance. É Não isso e é mais um pouco, né? domingo pela manhã, eu quiser ir ao campo missionário e envia-me Senhor, é muito bonito. Depois da segunda-feira que eu quero ver o negócio estourar. E eu tô nessa questão de missões, irmão Marcos, já desde os meus 16 anos. Então, desde meus 16, eu sempre ajudei o departamento de missões, inclusive em Curitiba, eu fui secretário de missões do campo, registrado pela igreja, durante 10 anos. Tá vendo? Então, Experiência não, grande, não, viu? não foi uma coisinha assim de um final de semana. Foi uma coisinha do final de semana. Então, eu fiz pós-graduação em missões. Eu tenho uma formação, tenho formação teológica, tenho graduação em teologia, e como sempre fui da área do ensino também, fui continuando a fazer os meus estudos. Então, eu tenho pós-graduação em pedagogia, filosofia e metodologia do ensino religioso, área educacional. Tenho uma pós-graduação em teologia do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e acabei agora uma pós-graduação em teologia pentecostal. E aqui Deus me deu a oportunidade de fazer um mestrado. Eu tenho mestrado em ciências e religiões. Como a gente está nessa lida missionária há muito tempo, a gente tem visto muita coisa também muito complicada. Muito romancezinho de chamada, muito eu vou, É, muita profecia, prepara o passaporte, aí o cara vai para a embaixada, o cara não passa nem na embaixada, é. Oxente, aí Deus se entra de maneira ilegal, responsabiliza. aí entra de maneira ilegal,
Deus não enviou, irmão. Se foi de legal, Deus não mandou. Eu tô aqui de forma ilegal, mas é que Deus quer. Então Não é conheço nada de teologia, complicado. mas Deus vai me ensinar. Mas eu falei esses dias atrás, uma irmã falou para mim que o pastor dela falou que ia enviá-la, mas a irmã vai estudar e vai se preparar um pouco. A irmã vai fazer um curso de 2 anos. Ela, irmão, Deus tem urgência. E saiu da igreja e foi por conta. Voltou. De forma prematura, né? Não aguenta, não aguenta. Não é a mesma coisa. Então, tem muita coisa que a gente precisa parar de romancear. Principalmente a chamada missionária, né? E esses que são se dizem profetas ou dão profetadas e dizer você vai, o passaporte, você vai ser um missionário. Eu acho que essas pessoas deveriam primeiro passar por essa experiência de ser missionária e olhar assim e dizer, rapaz, eu vou, se foi Deus que mandou dizer, ele vai confirmar. Mas se foi apenas um desejo meu dizer que fulano é missionária, então vai medir as palavras para não enganar os outros, né? Por isso que muita gente fica frustrada, né? Fica frustrada porque, gente, tá tudo dando errado, mas Deus não disse. Deus disse não. Deus confirmou na tua vida? Tocou no teu ser? É um desejo teu? Porque parte um desejo muitas vezes dentro da gente. E Deus vai trabalhando esse sonho dentro do nosso coração, na nossa mente, vai nos dando caminhos e dizer, olha, vai chegar um momento que você vai auto-percebendo que é isso que Deus quer para minha vida, então eu quero apenas uma confirmação de Deus. Aí Deus confirma. Aí a pessoa não tá nem sabendo de nada, de repente alguém diz, olha, tu vai ser missionário. Você vai ser uma missionária. Eu mesmo já escutei isso muito. Dentro da igreja, a gente escuta muito isso, dos irmãos bem empolgados, do fulano de tal, dizer assim, você vai ser uma missionária. Aí eu olhar assim e disse, meu Deus, tem misericórdia da vida de fulano. Você vai ser uma missionária. E a pessoa está aqui, na minha cidade ainda. Por quê? Porque dizem uma coisa pelo desejo pessoal. Não é Deus que mandou dizer. De forma prematura, né? É isso mesmo. Eu tô até escrevendo algo sobre isso. E quero ver se eu finalizo no Brasil para uma publicação. E o título é esse. Já tem umas 30 páginas, mais ou menos. O que não te contaram sobre a obra missionária. Olha que benção, que título chamativo, viu? Já está certo até que a editora. Então, está certo até que a editora. E Deus confirmando isso na tua vida a partir dessa entrevista. Amém. É verdade. Não é verdade? É verdade. Sim, claro que sim. Claro que sim. Nós que somos espirituais, né, a gente entende o que Deus está dizendo para nossa vida. Sim, claro. Então tem muita coisa por trás, né? Não é uma brincadeira. Esses dias uma jovem, nossa, que uma benção, menina. Pastor, Deus me chamou para as nações. Amém, eu acredito. Deixa eu fazer só uma pergunta. Você já fala inglês? Não, então não vai se concretizar o chamado. I don't know. Não, então... eu vou pra Rússia, mas você já sabe falar. Não, eu tenho pavor, eu nem português eu tenho direito. Então, minha filha, se aquieta aí, porque Paulo era poliglota. Falava no mínimo 4. Mas Paulo era poliglota. Era grego, era hebraico, era aramaico e o próprio latim da época. Eu não sei se você já percebeu uma coisa. Nós temos duas figuras importantes, que é Paulo e Pedro no Novo Testamento. Paulo, com todo o seu estudo, deu 3 voltas ao mundo da época. Pedro foi seu pastor em Jerusalém. Exatamente. Ninguém percebe isso. Ninguém percebe isso. É difícil, parece que perceber. É porque as letrinhas é muito juntinhas, talvez. Aí a gente nem se dá conta que às vezes 2 páginas se passaram 5, 8, 10 anos. Exatamente. Eu costumo dizer isso muito quando eu estou explicando a palavra de Deus. Eu digo, olha, daqui pra cá você nem imagina quanto tempo. Aqui passou 8 anos, aqui passou 5, aqui passou 2. Dessa linha pra cá, desse capítulo pra cá, a pessoa, gente, analisa o contexto. Não é só o texto em si, é o contexto. Um dia o irmão quis me convencer que Paulo se converteu e já começou a pregar. Eu falei, irmão, leia Gálatas, capítulo 1, verso 18 e 19. Leia lá para você ver se é verdade. Depois, Gálatas 2, que ele falou que depois de alguns anos que ele foi a Jerusalém. Dizem que 3 anos, né? Assim. Ele ficou 3 anos. 3 anos ele ficou no deserto, exatamente. Recebendo o evangelho de Deus, né? E depois de 11 anos se apresentou na igreja para ser enviado a Antioquia.
E Antioquia só tinha mestres e doutores. Foi pelo Espírito Santo, tinha todos os dons espirituais, aí a pessoa quer, Sim. nem batizado em línguas nem às vezes nem acredita, ou deixou de buscar, e eu quero, o querer, há uma distância muito grande em ser ou estar preparado, né? Então os jovens aí que vocês estão assistindo esse vídeo aqui, que analisem bem que a obra missionária é importante. Vamos começar a evangelizar a nossa família, os nossos vizinhos, a nossa cidade. Se Deus brotar no meu coração, de fato, algo para longe, Ele vai preparar tudo. Mas aí Ele vai preparar para que eu venha me preparar. Não vai cair um anjo do céu aqui e botar na minha cabeça: I will put a language of English in your mind. Eu vou colocar uma língua agora de língua inglesa na tua cabeça. Oh, no, I know what I can't understand you. I understand you. Aí eu já estou começando a falar inglês. Não é assim que funciona. Tem gente que eu tenho aluno meu que eu ensino para um intercâmbio, sabe? Para fora do Brasil. Alguns já foram já. Eu trabalho em um projeto de intercâmbio na escola aqui no estado. Eu sou professor do estado, concursado. Aí eu ensino, aí eu digo, olha, cuidado. Não ache que quando você colocar o pé nos Estados Unidos, já tá falando inglês. Não é assim não, viu? Tem que ter antes um preparo. Ah, professor, eu pensava que já chegava lá, a gente já começava a falar. Não. Isso aí é um pó mágico. Esse pó mágico não existe não. Esse suco mágico não existe não. Então são desafios. A preparação do obreiro. Você chegar aí num país que você não sabe, não entende a cultura, você não entende o idioma, como você falou, você não entende como pregar tais doutrinas, ou biblicamente falando para o pessoal, você não sabe quais as dificuldades que eles têm em relação a alguns aspectos doutrinários, teológicos, dogmáticos, porque há uma distância muito grande entre o dogma daqui do Brasil, local, com o dogma ou dogmas, né, costumes da Espanha. Quer um exemplo? Diga aí. Para nós brasileiros, a evidência inicial de batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. E aí? Para os espanhóis, não. Não, né? Para a Assembleia de Deus Espanhola, não. Não, nós não concordamos com isso. Quando eu entrei no colegiado aqui dos pastores da cidade, da província minha aqui, eles viram o estatuto e nisso, sim. Não, mas isso aqui tá errado. Mas isso aqui é uma discussão teológica para entrar com vocês. Porque todos os outros que estão aqui, os pastores latino-americanos, a teologia latino-americana acredita, sim. Como a evidência inicial é. Os que vieram de Azusa acreditam assim. Então, mas nós não, mas tudo bem, não tem problema, aquela coisa toda. É uma questão teológica, né? Tem que saber se portar. É verdade. Tem que ter maturidade. Eu chamo uma palavrazinha. Maturidade. Eu uso a palavra específica. Se você não tiver equilíbrio, equilíbrio significa maturidade. Não, tudo bem, tal. Pra gente não cair em um excesso, né? Exatamente. Uma outra coisa que missionário também tem que estar preparado é para falar ao público. Não, com 6 meses eu dei uma entrevista na televisão aqui de 1 hora. Foi? Fui convidado pela comunidade, por eles, para representar a comunidade brasileira. Olha só. De toda a província. Falei em nome de todos os brasileiros. Olha que privilégio, viu? E responsabilidade. Incrível, negócio incrível. Eu não fui pregar o evangelho, eu fui dar uma entrevista como brasileiro. Me coloquei como pastor, como cristão, falei quais eram as minhas atividades, tanto minha quanto da minha esposa, mas me perguntou coisas do Brasil, do que era ali, aquela coisa toda, e pronto. No final, você quer fazer um convite? Pedir permissão, se alguém queira conhecer nossa comunidade de fé, as portas estão abertas, assim. Não fui para pregar o evangelho, fui para uma entrevista que me concederam. Então, se você não souber se portar, você já vai mandar uma rajada ali. É verdade. Eita, que bênção. E responsabilidade, maturidade. Responsabilidade, aniversários. Os casamentos aqui são na prefeitura. E é? Então, nós somos nas prefeituras os casamentos aqui. Então, como pastor, semana passada eu fiz essa semana eu vou fazer o último casamento nosso aqui. Como pastor, você é convidado para fazer um discurso na prefeitura, diante de juízes. Então, você tem que saber se portar. Aí tem muito costume também, como aqui no Brasil. Os costumes são iguais. Costumes assim, vamos colocar de barba, de saia.
saia, não brinco, batom, existe. short. Usos e costumes em missão transcultural não existe. Não existe. A Muita não gente ser, fica locado, né? isso, a Presinho não na bolha. ser que seja um pastor brasileiro de uma comunidade brasileira que eles aceitem isso. Mas não existe usos e costumes em missão transcultural. Usos e costumes é coisa de brasileiro. Local, né? Local, coisa de brasileiro. Bom saber disso. Irmão, o que o jovem aí cristão mais busca na Espanha, assim, o cristão que mais busca, aqui o jovem brasileiro, o que atualmente tem buscado, a não ser esses modismos de filmes, Netflix, Amazon, não sei o que, séries e não sei o que, é o que tem na cabeça do jovem hoje em dia. O jovem daí, da Espanha, o que é que ele tá mais buscando assim? Ah, porque o jovem de antigamente ele buscava mais a presença de Deus, ler a palavra do Senhor, tá numa vigília, tá ali pregando o evangelho com gosto, com garra. Hoje, o celular, infelizmente, ele tá tomando um espaço muito gigante. Quase que 90%. Você se acorda já dizendo bom dia, celular, e nem bom dia mais o Espírito Santo. Ou chegar falar a palavra do Senhor. Aí, o que é que o cristão da Espanha mais busca e o não cristão? O não cristão, ele busca estudar e sair daqui. Olha só, estudar. Estudar e sair daqui. O O cristão, daqui ele... não estudar de nenhuma forma e só bagunçar. Estudar e sair da Espanha. O imigrante, ele busca trabalhar. Por que eu te digo isso? Porque a Espanha é um lugar de muito pouco emprego. É aí que entram as contradições e as coisas que a gente ouve no Brasil. O índice de desemprego na Espanha hoje por exemplo, você é professor. Se você vier para cá, você não é professor. Oxê. O máximo que você vai ser é pedreiro, vai trabalhar em obra, ou trabalhar em alguma coisa de distribuição da Amazon, de motorista, alguma coisa assim. Por quê? Em primeiro lugar, tem que ter a homologação dos estudos. E alguns estudos não vão servir para aqui. Segundo, tem que fazer uma... Barreira, viu? Meu Deus, como que chama? Convalidação. 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 Se é que existe o teu curso aqui. Por exemplo, biomedicina não existe aqui. Oxente. Exatamente. Meu Deus. Me parece que pedagogia também não. Então, E já letras? começa por aí. Língua inglesa e Letras, língua portuguesa. Sim. Letras, sim. E Literatura. Tem um curso de letras aqui, que inclusive é espanhol e português. Aqui na universidade da faculdade, na universidade da nossa cidade. Então, o índice de desemprego na Espanha é imenso. Não existe emprego. Muitas porcentagens alta. Muitíssimo. Não existe emprego. Para empregos de imigrante, se é que te aceitam sem documentação, porque ninguém vem documentado, é muito difícil. Se é que te aceitam sem documentação, ou é para trabalhar em bar, mercado negro mesmo, porque se a polícia te pegar, o bar não se responsabiliza por você. Entendi. Tá? Cuidar de senhores, de idosos, mas aí geralmente vão te pedir documentos, ou trabalhar em obra e também vão te pedir documentos. Então, o índice, esse de uma jovem, pastor, acho que eu vou para aí ganhar dinheiro, então não venha para cá que você vai sofrer. Mas quer dizer então que na Espanha não se ganha dinheiro. Se ganhasse dinheiro, não tinha tanta gente indo embora. A ponto de ter gente na nossa igreja que estão aqui há 20 anos e ainda continuam pagando aluguel e sem documentação. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, que dificuldade. É muito difícil. Não é uma brincadeira. Não existe emprego. É muito complicado. Tem gente que pensa que eu vou enricar lá na Espanha. Não venha, porque não vai enricar. Para você ter uma ideia, a igreja em Curitiba me mantém aqui, porque a igreja aqui não tem capacidade de se manter sozinha. Sério? Sabe quanto entra por mês para nós aqui? 500 euros. Que dá em torno de quanto no Brasil? Para vocês vai dar uns R$2.500 aí. Só que 500 euros para mim aqui são 500 euros da mesma forma que para você aí são R$500. Entendi.
Mesma coisa, não muda nada. Não é ilusão, né? É uma Achar que é ilusão. o mais. Não adianta pensar que é outra coisa. Mais Muita uma gente coisa. na igreja? Quantas pessoas na igreja? Membros? A nossa igreja é relativamente grande. Nós temos 60 pessoas. E é? Para uma igreja na Europa, uma igreja na Espanha, é uma igreja grande. Temos 10 países na igreja. Brasileiro, Entendi. equatoriano, venezuelano, paraguaio, argentino, e aí vai. Então, e outra coisa, o imigrante, ele crente ou não, ele sai do país dele para quê? Para trabalhar. Sobreviver, né? Tem igreja Família, em tem Portugal, família. eu preguei nessa igreja, em Portugal, em Porto. Eu preguei da um amigo meu. O culto dele é segunda-feira e começa 9h30 da noite. Hum, Homem, segunda-feira, 9h30 da noite, Gisele, é o horário que todo mundo chega em casa. É o único horário que eu posso fazer culto. Até que horas vocês vão? Até 11h30. hum, É o único horário que ele pode fazer culto. O meu entendi. aqui, por exemplo, o nosso culto aqui é às 11 da manhã do domingo. Por quê? Porque é muito frio. São 9 meses, 10 meses de inverno Hum, e 2 meses de verão. Então, das 11 ao meio-dia e meio, nós estamos na igreja. Por quê? Porque se é muito frio, ninguém vai sair debaixo de neve para vir na igreja domingo à tarde. E no entendi. verão, nós temos 40 dias de sol, de verão. Tem que aproveitar. Então, você Olha acaba só. o culto e o povo já sai para aproveitar o sol, porque se vê pouco. Nós já passamos aqui 5 meses sem ver o sol. 5 meses. É, Aí o pessoal pensa exatamente. que, meu, parece que é um acampamento, né, de férias. Sim, o céu aqui fica cinza e eles chamam de dias grises, que são os dias cinzas. E você não vê o sol. Já peguei 40 dias de chuva sem parar. Sem parar. Então são essas coisas assim que o povo não sabe, né? Aí, passando para a igreja, a gente tem que se adaptar aos irmãos, porque os irmãos trabalham e trabalham muito. O Trabalham sonho muito. dos irmãos é sair daí para ir para outro país. Se pudessem, alguns sairiam. Se Então, pudessem, assim, alguns o sairiam. projeto de vida é limitante aí, então, no caso, né? É enquanto tem trabalho. Tem Os concurso público imigrantes aí? tem, mas só para os espanhóis, se você tiver cidadania. Eu sou residente, por exemplo. Eu sou residente permanente. Eu não posso fazer um concurso público aqui, porque eu não sou Oxi, cidadão. entendi, Então, e muito pouco também concurso público que tem. Não é tanta coisa assim. entendi. Então, o índice de emprego é muito baixo. Aí o jovem cristão, ele vai fazer o quê? E o meu incentivo aqui, gente, Entendi. estudem aqui, porque é só com estudo só. Só com Então, estudo. pra ser sincero, no frigir dos ovos, né? O Brasil tá num naipe muito maior do que eu imaginava. Irmão, por que o senhor acha que eu estou voltando? Porque eu estou no meu país. Independente de dificuldade, é o meu país, é a minha casa. É, Olha, verdade. eu tenho aqui, eu vou te mostrar aqui. Ali é a minha porta de saída, Hum, tá? Ali é a minha porta de saída. Do meu lado aqui eu tenho uma vizinha e de frente eu tenho outro vizinho. A gente não conhece o nome um do outro. meu pai, Eles não tá se vendo? relacionam, eles não se relacionam com a gente. Racismo, É, racismo. né? Mas, rapaz. Aham, Então, um país em si exatamente. que infelizmente tem um certo preconceito, um preconceito. Muito, 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 muito Entendi. avançado, Que avançado. dificuldade, viu? Olha as Então, dificuldades. aí você se relaciona mais com imigrantes, com brasileiros também, né? Aí não é todos que você pode confiar, porque brasileiro é carne de pescoço onde está também, e a gente sabe disso, É, verdade. né? Então, é muito complicado, não tem facilidades aqui. Tô Não tem entendendo. Não o mundo facilidades das aqui. facilidades, né? Mas das Não, dificuldades. não. Tem Então, muita depressão aí, muitos, que Deus o livre, assim, suicídio ou aquelas pessoas que são ansiosas, crise de ansiedade, porque num país o desse índice é grande. é elevadíssimo. O índice de depressão e suicídio e pós-pandemia piorou. Ixi, Piorou. O índice de divórcio é aumentou. incrível. É incrível.
Então Meu tem pai. tudo isso, tem tudo isso. Tô. Incrível. Então Meu tem pai. tudo isso, tem tudo isso. E é uma sociedade, eu não vou te dizer que é ateia, mas é aversa à religiosidade. Os países europeus, né? A maioria, A principalmente a Espanha, maioria. por quê? A Espanha ela passou falando da história da igreja, meu Deus, a Inquisição espanhola foi Inquisição. incrível. Incrível. E Inquisição a gente fala de Igreja Católica. Então, um dos maiores inquisitores foi é, o bispo Torquemada. Ele matou muita gente. Aí entra a história da Guerra Espanhola, porque se você vai a Madrid, você vai ver o Palácio Real desse lado aqui e na frente dele a Igreja Católica. Igreja e Estado juntos, a gente sabe o que acontece, né? Desde É, quando Constantino foi assim. exato. Então, eles não conseguem separar hoje a igreja do Estado, o próprio espanhol. Então, eles falam muito mal da Igreja Católica. E para eles, E nós bota somos nesse bolo iguais. os evangélicos, né? De uma forma geral. Exatamente. Exatamente. A gente vai E no uma bolo. coisa que ninguém no Brasil sabe, só quem mora aqui sabe, é existe Igreja Católica e as seitas. E quais são Quem as são as seitas seitas? que estão aí? Nós. Oxi. Ah, Exatamente. no sentido conceitual de seita, né? Que saiu da igreja. Isso. E não seita no Nós, sentido, na nossa concepção, né? Semântica. não, nós, os islâmicos, os espíritas, os mormons, e assim Adventistas, sucessivamente. Todos somos seitas para eles aqui. presbiterianos, Aham. batistas. Então, a gente é classificado como seita nesses É, lados. Então, tem essas dificuldades aqui. E o jovem cristão vai fazer o quê? Igreja. E a igreja não é cheia de jovens. Eu tenho 5 jovens na igreja. entendi. Então, um jovem meio desmotivado, eu já ia perguntar isso. Assim, os jovens aí, como é que é? Eles negligenciam o que, assim, na Espanha? É, a oração, evangelização tem, jejum tem, leitura bíblica, Tem. estudos bíblicos, Se curso teológico, convocar, tem. frequência Se na igreja. convocar. Se convocar, tem. Só que tem que saber se ele pode, porque ele pode estar em escala trabalhando. Entendi. Então, então o que impossibilita o jovem daí, ele negligencia não é porque ele quer. Não. Pelo menos no meu caso e os casos que eu conheço, não é por querer. A negligência, Não é. tipo assim, porque tem gente que é insensível, assim, fica cobrando. Venha para o culto de oração na quarta-feira, manhã, tarde e noite. Se você não puder vir os 2 ou 3 horários, cara, nem imagina que o outro tem trabalho, nem imagina que A, B ou C, ele tem um biquinho ali, nem considera, é você que vai dar comida para ele, para Exatamente. ela. Não é verdade? Exatamente. Uma irmã me ligou um dia, pastor, eu estou há 2 semanas trabalhando sem parar. E amanhã tem culto. E é a minha única folga. E eu queria sair com meu esposo. O que eu faço, irmã? Hum. Nem se lembre da igreja. Pega o seu marido e vai sair, vai jantar. Vai aproveitar com Primeiro a a família. sua casa, né? Primeiro Sim, a. vá. É. Exatamente. Falei, vai Depois a aproveitar com a igreja. família. Já aqui no Exatamente Brasil é o isso. contrário, você tem que morar na igreja, Isso, é né? por isso que a gente vê tantas. É por isso que a gente vê tantas famílias destruídas hoje. Hoje Exatamente o por que isso. tem de gente se destruindo, evangélicos de todas as portas se destruindo seu casamento. Meu casamento tá uma porcaria, meu casamento tá... Por que será? Porque essa pessoa só vive focada nas coisas religiosas, mas deixou as de casa. A Exatamente. Bíblia mostra que o próprio Deus primeiro ele fez ali ó, o casal. E casal. Depois eles foram para adorar a Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que tomar conta é o quê? O que é que Paulo falou para Timóteo? Aquele que não cuida da sua casa, ele pode cuidar da casa de Deus? Exatamente isso. Então eu tenho que cuidar primeiro da minha casa. Aham, exatamente isso. Então, deixa eu ver se voltou aqui, minha bateria estava acabando. Então tem muita coisa por detrás disso e tem que tomar muito cuidado, porque se o pastor não for equilibrado, e tem que ter muito equilíbrio. Se ele for insensível, hein? Mas irmã, venha, porque não sei o quê. Porque aqui o pastor brasileiro, o obreiro brasileiro,
ou o que tá ali na frente, ele às vezes ele não é altruísta, né? Tá faltando altruísmo nas pessoas. Exatamente isso, é Não é? exatamente isso. A palavra mais adequada é altruísmo. Se ele não tiver Uhum, altruísmo, ele se torna insensível. Ele quer saber só o lado uhum, dele. Você tem que vir. Ó, os que disseram morar na casa do Senhor. O salmista, né? Sumiu agora na minha cabeça. Então, morar na casa do Senhor, viver na casa do Senhor. Aí os meninos em casa, tudo sujo, podre, tudo para fazer as obrigações de casa. Porque Paulo falou sobre isso. Paulo falou assim: a solteira ela tem condições, mas a casada não. A casa dela, ela tá ali, ela tem sua lida diária, o seu labor diário. Ah, mas ela não uhum, trabalha. Ela não trabalha, você tem certeza? Ela trabalha muito uhum. mais do que você imagina, tá dentro de casa. A lida é gigante. Eu tenho duas meninas e minha esposa aqui se vira nos 30. E é uma maior dificuldade do mundo. Ela trabalhava antes e depois que ela saiu do trabalho, que a gente combinou, disse: olha, você sai do trabalho, eu trabalho, faço a minha parte e você toma conta das meninas. Mas é uma lida gigante para uma mãe que tem um filho, dois filhos, uma casa para arrumar, dar atenção, cuidar, educar. Então, assim, é muito difícil e muita gente é insensível a isso. Aí começa a acontecer o quê? Os problemas, os conflitos, a falta de fala e o casamento começa a se romper ali. Aí vai dizer, Uhum. é porque Deus não quis. Não. É essas Ó, dificuldades que vão acontecendo. aí foi uma brasileira que falou pra minha esposa, tá? Ai, Angélica, e aqui eles chamam de pastora, né? Pastora, você não faz nada o dia todo, o que que você faz? Aí a minha esposa, como Virou. não Ah, não deu faço? certo. Como assim não faço? Primeiro, eu sou casada, eu sou esposa. Segundo, sou pastora da igreja, porque eu auxilio o Gesiel em tudo. Terceiro, sou mãe, tenho duas filhas. E uma delas tem 6 meses. Faço faculdade, Atenção. faço faculdade, sou dona de casa, como assim não faz nada? Então, Nem não, imagino, né? nem imagino, nem imagino. Então são essas dificuldades dos jovens aqui, né? A questão até mesmo de arrumar um casamento. Não existe Difícil, tantos né? jovens cristãos dentro da igreja aqui hoje. E estão mais para trabalhar mesmo, né? E são gente boa, tem gente na nossa igreja ali, gente, que se alguém quisesse casar mesmo, meu Deus do céu. Olha só. Gente educada, gente que Muitos respeita pai. brasileiros e brasileiras deveriam ir para aí para carregar algumas dessas e vir para Res- aqui para o Brasil. Pois é, respeita pai e mãe. Tem uns meninos bons aqui. Mas Tá vendo? é complicado por esse ponto, né? E o jovem que não é crente é estudar. Ele busca o que aí? Só festa? Tem festa também Não, aí? tem festa fim de semana. Festa fim de semana tem. Tem, Então, eles eles buscam aproveitam. muito. Enche o caneco mesmo. Bebe. Só que você não vê eles durante a semana. Durante a semana eles estão fornados dentro dos quartos da faculdade estudando. Então, Estudando. então quer dizer que o foco deles em si é estudar É e no estudar. final de semana desopilar. Aproveitar. Uhum. E o cristão em si, ele trabalha a semana todinha. E quando tem a sua folga, muitas vezes está cansado e ele vai abdicar, né? Isso. Não vou dizer, eu não vou usar nem a palavra negligenciar, mas abdicar. Eu Uhum. vou tirar um domingo sim, um domingo não, um domingo sim, um Isso. domingo não. Vou intercalar, né? Uhum. Então a minha pergunta que eu ia fazer justamente era essa. O cristão da Espanha é mais negligente? Então não existe essa palavra em si, negligência aí. Aqui no Brasil tem. Porque o Não, jovem tem condição de ir tem gente folgada. relaxado, né? Tem relaxado. Que pode Tem, e fazer e não existe em todo faz. canto, né? Tem. Pergunta que eu vou fazer ao irmão: o batismo no Espírito Santo aí ele é frequente? Os dons de visão e revelação são alcançados pelos irmãos que pedem? O que menos se busca ou se tem aí? Quais os dons são mais priorizados e vistos na Espanha pentecostal? Eu falo da realidade da nossa igreja. Hum, Nossa igreja é pentecostal até o tutano. é, né? A gente tem uma base bíblica muito boa. O que é E Bíblia não, é Bíblia. Né? Mas o Espírito Santo aqui tem liberdade. Quando ele toma a igreja, eu deixo porque a igreja é dele. A gente tem que ter esse discernimento, né? E batismo Espírito Santo sempre tem. sempre tem, Dons né? sempre tem aqui. Dons assim, sempre Deus se manifesta em dons, libertação, Visão, sempre, revelação. sempre tem. Sempre tem. Domingo mesmo a gente tava fazendo louvor, a irmã saiu sapateando na igreja lá, colocou a mão na cabeça da minha esposa e entregou o mistério pra ela. Entendi. Então, não tem Então esse negócio. eles se entregam mesmo, né? Sim, a igreja aqui, Deus fala.
Mas Deus fala com força, irmão. Não é brincadeira, não. Deus fala com força. Coisa escondida não fica, não. Aqui Olha não. só que bênção. Não, aqui não. Eu tive casos aqui complicados, até de casais que veio para cá para se esconder ali, irmão. Deus levantou a poeira e acabou. Olha só. Então, assim, não existe aquele tipo de pessoa que acha que tem um dom e que entregou uma profecia. Aí é real mesmo. Estou falando uma realidade da nossa igreja. Igrejas imigrantes, mais ou menos, são assim. Tá? Já a igreja pentecostal espanhola já é mais tranquila. Existem manifestações, existem, mas não são tão espontâneos como nós brasileiros, entendeu? Então, questão Existem neopentecostais aí? Existem neopentecostais aí? Bastante. Só que, por exemplo, a Universal, na nossa província eles não chegaram, mas eles estão para toda a Espanha aqui. Que o pessoal está buscando Deus pelo que ele faz e não pelo que ele é? Não pelo que ele é. Que tristeza, assim, lá, né? Então, essa manifestação de dom existe. Cura. Muitas pessoas na nossa igreja ali foi curada, uma surda, perdeu. Deus restaurou a surdez dela, o ouvido dela, a surdez dela, o ouvido dela. Uma vez eu fui pregar numa congregação aqui, a menina tinha problema no joelho, a joelho dela tava com uma bola. Chorou e murchou na hora, na frente de todo mundo. Então, isso é que os ateus deveriam ver, viu? Acontece. Muita gente cética. Acontece. Isso aqui, e o povo aqui acredita. É porque vocês estão todos numa mesma mentalidade, numa mesma mente, numa mesma adoração, focado, acontece. Só que não é uma igreja louca. Não é uma igreja louca. Hora da mensagem, Bíblia aberta. Não fecha. Quantos minutos? 5 minutos? 10, 15, 20? Ou aquele estilo brasileiro, dizer assim, pronto, agora que a gente cantou, recantou o coral A, B, C e Z, vamos deixar pelo menos 5 minutos para a palavra? Eu não prego com menos de 45 minutos. Eu não. E quem prega sou eu. Então eu tenho os irmãos que pregam aqui. Não, menos de 40 não. É uma vergonha para o brasileiro, viu? 40 não. E outra coisa, nosso estilo de culto. Isso eu falo da nossa congregação. Louvor e palavra. Grupos de louvor ali, 30, 40 minutos em pé, louvando. Se quiser sentar, senta, que é o estilo hispânico, né? O estilo desde a América Latina é assim. Então, e depois palavra. Se alguém quer cantar um hino, coisa e tal, pede oportunidade, a gente dá. Alguém que dá um testemunho, a gente dá. De vez em quando tem testemunho, pastor, tem aqui. Então, um testemunho aqui, aquela coisa toda assim. Mas é sempre louvor e palavra. Entendi. A palavra é prioridade, né? E priorizada. A maioria das igrejas aqui é assim. Porque então, o que muita gente... A homilética mesmo. A gente vai pregar a homilética, beleza. Só que a gente sabe muito bem de que a pregação da palavra, o culto em si, é como a mesma coisa de João Batista e Jesus. João Batista estava preparando o caminho para Jesus. Os hinos e louvores estão sendo guiados para o momento mais especial, que é a palavra. Então hoje, nós, infelizmente, muitas igrejas brasileiras, pentecostais, infelizmente eu tenho que falar aqui, eles vivem muito de show. O gospel é música para lá e para cá, é importante, mas você não deixar a palavra de Deus ali, a importância para o final do culto que a gente espera, o que vai me fortalecer na minha vida, na trajetória semanal, mensal, anual, é a palavra de Deus, sendo não somente lida. Não é só para ler a palavra, não, é para expor, é para pregar, é para ser usado e guiado por Deus para a igreja de Cristo. Não é isso, irmão? E o meu grupo aqui, eu tenho duas meninas que pregam muito bem, tem a minha esposa, tem mais 2 moços lá na igreja e uma irmã, que eu não me preocupo em deixar o microfone para eles, porque eu sei que não vai sair besteira. Olha que bênção, né? Confiança, né? Confiança. Eu sento para ouvir tranquilamente. O brasileiro tem dificuldade. Eu não vou deixar isso aqui não, porque senão ele vai. Ele é melhor do que eu. Ele canta melhor do que eu. Ele prega melhor do que eu. E todos aqui são melhores do que eu. Isso que é o problema. E eu não canso de me dizer. Eu tenho um menino. A gente até almoçou junto hoje. Tem o menino Jonatas hondurenho. Quando eu falo que esse rapaz vai pregar, a igreja vibra.
Quem prega Olha, hoje é o Johnny. A mas você não igreja vem pra persegue ele, cima, não? assim, a igreja Você não deixa ele ama, no banco, cara. não? Meu Deus, pra quê, irmão? O seu dom é de Jesus, é o dom é de Deus. Pra quê? Eita, Só que uma irmão. coisa, e eu não exijo, como professor, eles pregam, e o que eles falam depois? Pastor, eu errei em algum lugar? Olha só, que Eles, humildade. eles perguntam, eu errei em algum lugar? Filho, Que vai. bênção. E quando tem alguma observação, Jonathan, não faz mais isso. Evita isso. Evita aquilo. Jonathan, aqui tá perfeito. Não dê as costas pro púlpito. Por Que quê? bonito. Porque fizeram isso comigo. Eu tive um pastor que fez isso comigo. Eu acabava de pregar, salinha. Você errou aqui, gritou aqui, não grite mais. Olha a sua voz, postura, para com isso. Eu tive um pastor que foi meu professor, me ensinou a fazer assim. E até hoje, quando eu Que vou a orientou, Brasília, né? até agora, é meu mestre. Rapaz, mas o senhor já é um pastor. Não importa, o senhor é meu mestre. Eu sigo o senhor. O senhor é a minha referência. O senhor que me Que ensinou bênção. como ensina um filho. Então eu faço isso com eles aqui. Esses dias mesmo, a Jéssica, a espanhola, ela prega muito, irmão, tem uma palavra, tem uma sensibilidade, assim, é incrível o jeito que ela faz. Pregou. Falei nada. Fiquei quieto. 2 dias depois, eu mandei uma mensagem para ela. Que palavra, hein, moça? Que, pastor? Palavra, hein? E pastor elogia também quem prega bom ou quem canta bem. Exatamente. Aqui o pessoal, se cantar bom, não dá um elogio, não é exaltar ou ficar Exatamente. adorando. Paulo elogiava sempre. Todas as cartas dele, ele dizia assim: meu amado, meu querido, que belo, foi tão bom tá. Paulo falava isso. Não é Tanto pecado que. chegar a dizer assim: meu irmão, parabéns, meu irmão, que Deus te Aham. abençoe, né? Aí nesse dia, no outro domingo, quem pregou foi uma outra irmã. E a irmã falou para ela: Jéssica, eu tô até agora com aquela palavra que você pregou domingo passado, que benção de mensagem. Só olhei para mim assim e falei: te falei que foi boa? Se fosse Então, outros, ia dizer assim: eu vou ficar com raiva, eu não vou não botar ela prega mais, não. mais. Não Não prega prega mais, é. mais. É. E Então, persegue. não, ter ciúme da chamada dos outros é falta de segurança da própria chamada. Isso, eu falo isso sempre. Só isso. Só isso. Eu sei para que Deus me chamou. Talvez Deus me chamou para 10. E talvez Deus chamou você para 100. E acabou. É a capacidade de cada um. Para um ele deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. Irmão, o que mais é preocupante para a fé cristã aí na Espanha? Para os irmãos? Punch. O que é mais preocupante, assim, para a fé cristã na Espanha? Tipo, eita, o que tá saindo, tirando os irmãos da igreja é isso. O que é preocupante é os jogos. Os jovens são viciados muito em jogos, os jovens. Os jovens são muito viciados em filmes, em cinema, em final de semana, em ateísmo. Tem alguma coisa? Tá cortado, eu acho. Tá me ouvindo? Pronto, agora tá ouvindo. Tô escutando. Nada disso. Nada disso, né? Falta de emprego. Falta de emprego, né? Entendi. É só isso. A preocupação é essa. Tá vendo, meu Deus. Falta de emprego. Então que Hoje possa você abandonar o trabalha, irmão. amanhã não. Então que possa abandonar. Jovens abandonam a igreja frequentemente aí. O que pode abandonar o jovem a igreja? O cristianismo, a fé em Deus. São essas dificuldades ou nada? Até porque, quando é uma igreja de imigrante, o máximo que ele pode fazer é sair de uma e ir para outra. É, né? Uma para outra. Então, eles não são muito dessa de festa, de sair para baile, discoteca, nada. Nada. Você vê fidelidade maior do pessoal da Espanha do que o brasileiro? Não. São todos iguais, mais ou menos Mesma coisa, né? equilibrados. Só que espanhol, quando é crente, é crente. É crente de verdade, não é? Crente. Se o cara confia em você, o cara confia. Não é crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo não, né? O cara é teu amigo até debaixo d'água. Se o cara confia em você, ele é teu parceiro. Ele morre com você. Tem crente Tim Maia aí? Sabe o que é o crente Tim Maia? Me dê motivos pra ir embora. Pra ir embora? Tem bastante. Tem, né? Isso tem bastante. Mas esses Tim Maias que você falou aí,
são os imigrantes que já foram crentes nos seus países, vieram crentes de lá. Então, já vem até com problema, né? Ah, Então, é. é esse tipo de pessoa Uma já vem crente. irredutibilidade, né? Irredutibilidade. Isso. Já Uma vem crente de frequência, algum né? lugar. Eu tive um grupo agora que saiu da nossa igreja e foi para outra, depois da pandemia. Só que esse grupo, em 4 anos, é a 4ª igreja que eles saem. Ixi, entendi. Então, Então em todo o canto problema é a tem igreja? desviados, né? Praticamente. O problema é a igreja? Não é a igreja. Nenhuma tá boa? Ah, não me encaixa em igreja nenhuma. Então, o problema não é a igreja. É nele. É você. Mas o cara não aceita. Então, as dificuldades que tem no Brasil aí também tem. Aqui também tem. Ah, O não ateísmo. muda muita coisa, não. Ah, e o Muito ateísmo. O ceticismo é grande na Espanha? grande. Europa, né? A Grande. Europa, né? O pessoal aí, o ateísmo, eles são ativistas, ou quando eu digo ativistas, militantes, são aqueles que combatem o máximo a fé cristã, ou eles respeitam. Não. Eu nunca vi isso aqui. Nunca viu isso. Nunca vi Meu isso aqui. Deus. Aqui no Brasil, o cara é o primeiro, o cara saiu da igreja, virou ateu, ele já cria um canal no YouTube, já começa a ganhar likes, fazendo aquilo de um comércio e começa a criticar tudo e todos, a Bíblia, os irmãos dizendo que não acreditam mais em nada. Então assim, o ateísmo daí é um ateísmo que vive o seu ateísmo sem precisar se preocupar com a vida do outro. Exatamente. Aqui eu nunca vi. Não existe Tanto ativismo aí, né? quando a gente fala de igreja para alguém, não me fala essas coisas que eu não creio em nada. Não. Simplório, acabou-se. Ele não tenta te convencer do contrário. Não. Eu tenho motivos para crer. Eu tenho meus motivos para não crer. E aí? Vamos tomar um café, não passa nada. Poxa, que Sus, respeito, né? Que você educação. quer ouvir de Jesus? Não, não quero. Ok, Acabou. Ô, irmão Marcos, eu tenho consciência comigo de que ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito. É verdade. Isso Graças é a lindo, você. é um respeito. Tá? E nem Jesus obrigou. Nem Je- Verdade. eu gostei da tua palavra, eu quero te seguir. Então venha, só que eu vou te falar uma coisa. As raposas têm seus covis e eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aí sim, então não vou mais não. Não vou mais não. Você viu Jesus atrás do cara? Não. É, verdade. Quer acreditar? Acredite. E pronto. Quer Sabe seguir por a que que me mim? Renuncie a convence? si mesmo, Sim. tome sua cruz e siga-me. Quem convence não sou eu. Tô entendendo? É o Espírito Não Santo, né? acredite. Não, ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito, assim como eu não sou obrigado a crer no que o outro crê. Então, o ateísmo aí da Espanha, do país, é aquele que vive o seu ateísmo sem se preocupar com a fé do outro e nem tampouco ele tenta provar a não existência de Deus. Ou aquele que fica infernizando o outro, o tipo de ateu delirante aqui do Brasil. Que por qualquer coisinha ele fica forçando e criando inúmeras falácias, verdades incompletas e às vezes mentiras alardoadas para tentar convencer que o crente está errado. Aquele ateu que é que nega, né, que tem um ônus da prova. Esse é mais Eu, delirante ainda. eu tenho um caso aqui. Eu tenho uma irmã que é brasileira, casada com um espanhol, e o cara não acredita em absolutamente nada. Ei, Nada. E o cara de vez em quando vem na igreja. olha só, ele vai para a igreja. Vem na igreja. Só que ele não acredita. Não Que acredita, respeito, viu? Que perfil, achei lindo. Todos os almoços que a gente faz fora, ele tá junto. E ele não fica criticando, dizendo, vocês estão tudo errado, eu que estou certo. Nada. Mas que eu achei perfeito Até isso, viu? porque ele é amigo da igreja, todo mundo gosta do cara. E todo mundo gosta do cara. Então ele sai com a gente, eu saio com eles para almoçar. E teve uma vez, o último batismo que a gente fez, ele foi junto. Ele foi junto, participou lá do almoço com a gente. E ele percebeu que eu e a minha esposa não paramos, a gente nem comeu. Porque aqui, irmão, eu sou pastor deles, só que o pastor não deixa de ser diácono. Entendi, é verdade. No Brasil, Nunca. sim. No Brasil, sim, aqui não. É verdade, eu concordo. Eu tenho o prazer de servir o prato da minha ovelha. É o meu jeito de ser. Que lindo. Eu gosto de servir. É o meu jeito de ser. Se muitos pastores seguissem essa mesma linha. Ele, no final do dia, ele foi para casa. Na metade do caminho, ele falou para ela, Gesiel e Angélica não pararam e não comeram.
Chegar na minha casa, sentei no sofá, ele Hum. me ligou. Falei, Marcos, precisa? Aconteceu alguma coisa? Não. Onde você tá? Eu falei, acabei de chegar em casa, desce. Vai acontecer alguma coisa? Não, desce. Me encontre aqui na rua tal. Fui até a pé, que é do lado de casa. Era um restaurante. Falei, mano, o que aconteceu? Rapaz, eu vi que você não comeu, nem você, nem a Vixe. Angélica. Vamos jantar. Eita, como eu me emocionei, viu? Que Então, bonito. acontece. E não é esse só o caso. Tem vários outros casos. Ixi. E ele fala para mim, Gisele, eu não acredito, mas eu gosto de ver a manifestação da sua fé. E o Que que você lindo. faz pelo povo. É E perfeito, viu? tem outros casos. Tem outros casos. Exemplo, aí tem muito ativismo, até mesmo pelo movimento LGBT. Gigante, né? Aqui existe? Existe. Só que eles não incomodam a igreja. Aqui o brasileiro se vê perturbado com os movimentos Tem LGBTs. aquele incômodo que a gente vê no Brasil, a gente não vê aqui. Eles têm as manifestações deles, mas eles não. Até porque aqui já é legalizado o casamento. Entendi. Mas os pastores são obrigados a casar, não, né? Tá Querem cortando. casar? Pronto, voltou agora. Não são, até porque eles não querem casar. Entendi. Eles querem casar, não no religioso, eles querem casamento no civil. E é? Ah, é interessante, bem curioso isso aí, viu? Então, eu acho que os movimentos LGBTs do Brasil e os movimentos ativistas dos ateus céticos do Brasil deveriam aprender muito com a Espanha, viu? Respeitar o outro. Na Europa todo. Então o negócio dele é civil, não é religioso. Hum, Eu tive pessoas que frequentaram a igreja, casal. hum, Durante um ano e meio, meu irmão. Durante um ano e meio. Só olha só. saíram, só saíram porque mudaram de lugar. E sabe quem que sabia que eles eram homossexuais? Eles, eu e a minha esposa. E acabou. Entendi. E pronto. E não é se Não espalhando pra precisa todo mais, mundo não, não né? precisa Pra mais ninguém repulsa, né? saber. Não é Só que aquela verdade. coisa, eram duas Prudência. moças. Duas moças. Pastor, nós somos. Só que nós conhecemos a verdade. Nós Olha somos só. desviadas da igreja. Eita, Tá? Só que a gente precisa de Jesus. Nos ajude. Irmão, essas meninas trabalhavam mais que os crentes. olha só. O E empenho, né? até hoje, meu Marcos, meu pastor chama-se Gesiel Camilo. E sabe Olha por que que eu lindo. cheguei nela e falei, você tá errado, você vai pro inferno? Nunca, nunca. Consciência do erro dela. Pronto, Pra que voltou. se ela... Voltou? Eu vou tirar o meu fone, eu acho que é mais fácil, né? Deixa eu só apertar aqui. Então, pra que eu vou... Tá me ouvindo, né? Tá, show Pra de bola. que eu vou acusar a menina? Pra quê? Não existe necessidade. Se ela mesma confessou com a boca dela. É verdade. Ela tem consciência desse ato. Não é necessário eu me aproveitar dessa situação e dizer assim, se você não se converter, você vai pro quinto dos infernos de cabeça para baixo. É necessário ainda atormentar? Tem muita gente que se aproveita, né? Tem muito caso aqui de prostituição de mulheres brasileiras. E eu tive alguns casos também de ser convidado para o aniversário de uma pessoa. Eu e minha esposa. E ela estava lá. Pastor, posso sentar com vocês aqui? Meu filho, senta aí. Por que não? Ah, não, porque você sabe como... Eu não me preocupo com isso. Aqui era o lugar que Jesus estaria sentado com vocês. Verdade. Ele não ia aqui com você conversando. Então, meu Marcos, o problema é que eu acho que muita gente precisa sair um pouco dessa cultura eclesiástica brasileira para aprender um pouco a se portar diante de muitas situações. É duro, é complicado você aceitar. E outra, você não tem que aceitar. Né? Você não tem que aceitar nada. Mas é complicado muitas situações. Por exemplo, quando nós chegamos aqui, a gente foi fazer um trabalho com as crianças na praça. Minha esposa é pedagoga. Então, ela se fantasiou lá de bonequinha, levou uns brinquedos. Eu estava com a minha filha agora fez 12 anos, estava com 3 anos e meio.
juntamos um monte de gente ali, um monte de criança ali, alguns irmãos da igreja, e para aqui precisa de licença para tudo. Tudo você tem que ter licença, para fazer o que for, da prefeitura. E eu fui, peguei uma licença, estava trabalhando lá. Uma mulher veio, porque aqui a questão de direitos de imagem é muito séria. A mulher veio para chamar a polícia para mim. Seu imigrante, o que você pensa que está fazendo? Gravando meus filhos? Falei, se você achar a imagem dos seus filhos aqui, eu apago agora. Vou te chamar a polícia e você vai ser preso. Eu só fiz assim para ela. Prende. Vamos ver se você é mulher suficiente para isso. E aqui, quando a polícia te dá a permissão, ela te faz a guarda. Tinha um carro da polícia na esquina. Falei, chama eles lá. E peguei a licença, falei, aqui, ó, tá aqui. Chama eles. Eu quero ver quem vai preso, se eu ou você. Estou guardado pela lei. Tá? Então, a senhora me tenha respeito. A senhora me tenha respeito, porque a senhora não está lidando com moleque aqui, não. É verdade. Que a gente tem que ter segurança, né? Tem que ter segurança do que faz. Então, existem essas dificuldades? Existe. Para você fazer qualquer coisa aqui, você precisa estar salvaguardado pela lei do lugar. Gente então, que faz qualquer coisa de qualquer forma pode se prejudicar gigante, né? Não é só no espiritual, não. Então, tem muita coisa. Então, tem bastante coisinhas assim, né? que muita gente não sabe, né? E se aventura. Esses casos mesmo que eu te contei agora, é complicado. Só que a gente não vê essa loucura, né? Aborto aqui é legalizado. Eu tenho na frente da minha casa uma clínica que faz aborto. Só que você não vai todo dia ali para ver uma pessoa abortando. Não é assim. Tô entendendo. E existe muita politicagem por aí? Então, ó, de cabeça. Muita politicagem existe por aí, tipo, falar muito de político. Como é que é aí? Tem político? Tem. Da igreja em si? Da igreja, pouquíssimos. Eu não conheço aqui na cidade nenhum. Vocês são obrigados a votar neles ou votem quem quiser? Não, na Espanha não se é obrigado a votar. E é? Não tem obrigatoriedade em voto. É até um erro, né? Até um erro. Os votos também são feitos via correio aqui. Você vota via correio para presidente, por exemplo, né? Mas não tem obrigatoriedade de voto. Eu até falei para os irmãos. O governo da Espanha está assim. Você votou, irmão? Não. Então não reclama. Você deixou de exercer o seu direito. Um ato cívico, né? É um ato cívico. Você deixou, então você não pode falar, pastor, não muda nada o teu voto, talvez ajudasse a mudar alguma coisa. Pronto, é verdade. Porque tá uma porcaria. Por quê? Porque eu fui omisso. Ou conivente. Exatamente. Então, vai depender muito da consciência do líder também, né? Porque, por exemplo, no Brasil, a gente tá vendo essa guerra hoje aí. Parece que o povo brasileiro não quer um presidente, quer um pastor. Não. Tá triste, viu? Com crente ou não crente, a perseguição ela vai vir porque é palavra do Senhor que está se cumprindo. Então parece que o crente brasileiro hoje está se preparando para viver o paraíso na Terra. Mudaram até a concepção apocalíptica pentecostal, né? Que não crê mais nem no arrebatamento da igreja. Ou crê, mas quer chegar na boa, né? Quer ficar só aqui na Terra, né? Aqui já não tem muito isso. Eles não são muito para política, não. Eles não são muito Infelizmente, política, muita gente não tem essa perceptividade ou uma preocupação muito grande do brasileiro é um fanatismo político. Eu não vou ver mais nem religioso. Eu tenho um pavor de fanatismo político. Você não vê hoje em dia as pessoas se preocupando em mandar um áudio da palavra de Deus nos grupos das igrejas evangélicas, nós que somos ovelhas de forma geral, de A, B, C ou D, de líderes assim, olha, Deus te abençoe o teu dia. Então tem vergonha de falar? Tem vergonha de falar, irmão? Então tu manda um texto da Bíblia. Eu teria o maior prazer, né? Eu não tenho nenhuma chamada pastoral, de nenhuma forma. A minha chamada é de explicar a palavra do Senhor. E eu acho que é uma coisa que me motiva a buscar. E eu tenho o maior prazer de mandar alguma coisinha. Mas o que se vê hoje em dia é só vídeo de antipolítica. Anti-A, anti-B. Eu sei que a esquerda em si... A esquerda em si,
ela sacrifica a liberdade em prol da sua coletividade. Ela desprioriza a individualidade, a meritocracia, que a direita respeita. Tá, beleza, mas não é necessário eu me utilizar disso para ficar humilhando A, B ou C. Tem irmãos que votam em A, em B, ou então ficar fazendo politicagem em grupos ou em cima de púlpitos, que isso é um absurdo. O brasileiro, ele tem isso, é um fanatismo político. Logo, logo vamos botar o Bolsonaro no altar. É complicado. Esse dia eu participo de um grupo, tem alguns pastores, eles porque os esquerdistas, etc e tal, lá. Irmão, você conhece algum esquerdista na tua igreja? Tem, pastor, tem alguns, eles dizimam. Sim, você recebe? Sim, então não fale nada. Não fale nada. Mas eu ouvi de um obreiro dizendo assim, pra mim é tudo desviado. Que limitância, né? Que mente limitada. Eu Mas acredito... é aí que entra a liberdade. Liberdade, cara, tu quer votar no cão, em Jesus, em não sei quem, tu vota. Acabou. Eu vou te respeitar, tu é meu irmão. Exatamente. Mas eu não vou fazer isso uma divisão de te humilhar, dizer que você sabe por quê? Porque na nossa igreja tem gente que vota no Lula, no Bolsonaro e vota em outros. E aí eu vou chamar eles de desviados? Não é? Exatamente. Cada um. Respeitar a opinião. Eu sei que eu voto. Inevitavelmente eu tenho que votar. Eu procuro votar numa pessoa de direita. Vou sim. Preservação, conservação. Beleza, eu não vou votar em nada que seja contra os valores e princípios que eu sigo, que é da palavra de Deus. Mas eu não posso fazer disso uma perseguição militante contra meus irmãos em Cristo. Exatamente. E nem para o outro. Ou perseguição. Fulano é de fulano ali, então eu não vou nem dar oportunidade mais. Cicrano é da esquerda. Isso é um desviado. Mas, pastor, ele é um pastor. Ah, pra mim é um desviado. Esse é o tipo de pessoas que não respeitam nem a pessoa. Não respeita. É questão de direito. É só isso. Eu respeito ao meu direito, né? Pronto. E acabou, não precisa de um cavalo de batalha, né? É a liberdade. Liberdade. Respeito, então, liberdade. Tem gente que não acredita. Por exemplo, Jesus morreu na cruz e nos fez livre. Até dele. Eu sou livre até de Cristo. Ai, pastor, que heresia? Não. Por que não é heresia? Porque eu não sou obrigado a servir a Jesus. Eu sirvo por amor. Graça irresistível. Exatamente. Eu sirvo ele por amor a ele, pelo que ele fez para mim. Mas se eu deixar de servi-lo agora, eu sou livre para isso. É livre. O livre-arbítrio, né? Acabou. Entendi. E acabou. Então essa questão de liberdade, de direito, que nós, principalmente pentecostal, não aprende a respeitar. Verdade, tem que aprender, maturidade, eu chamo isso de maturidade. Quando você tem maturidade na palavra do Senhor, você começa a fazer como o próprio Paulo falou, né? E a palavra diz assim, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Pai. A santificação é a parte primordial. Exatamente. A paz, tá seguindo a paz com o outro? Não, eu tô intrigado porque ele vota em cicrano. O quê? Deixa ele votar o que ele quiser. Você pode até falar pra ele, meu irmão, eu não voto em fulano, ciclano por conta disso. Aí ele vai entender que ele, beleza, cada um faz o que quiser. Exatamente. Não, pra gente finalizar com gosto de gás aqui, que pra não tomar muito tempo do irmão, que eu tô muito preocupado com isso, a gente... eu queria fazer eu botei aqui 10ª pergunta, mas eu já fiz tanta pergunta ao irmão, que é o seguinte: há muitos falsos profetas aí na região, líderes e pregadores na Espanha que realmente são falsos profetas, que aqui no Brasil é lotado. E quais as artimanhas que eles se utilizam e o que mais usam? O que é que eles mais usam? Deixa eu só abrir a porta, que minha esposa chegou aqui. Só um pouquinho. Certo. Olha, aqui... aí eu vou ter que falar para você no... Cadê a Rebeca? Vem aqui, amor. Vem cá, rapidinho. Vem cá, pode entrar aqui. Irmão Marcos, essa é minha esposa, irmã Angélica. Paz, irmã, Deus abençoe. Paz, amém. É um prazer aqui do Brasil conversando com seu esposo, viu? Muito educado, muito solícito. Por exemplo, agora aqui pra gente é meia-noite. Ixi. Aqui é 7 horas. Ela estava atendendo uma jovem. Aconselhando um casal. Viu só? Parece o ato pastoral do Brasil.
Ou como o Brasil tem que aprender muito com vocês que Viu são só? missionários. É meia-noite ela estava atendendo o casal. Não é nada problema, não era problema nenhum. Só que eles vão se casar agora, no sábado, e ela foi atender para ver coisinhas assim de cerimônia. Estava atendendo o casal. E ela vai se batizar e tinha algumas dúvidas. Olha E só. ali, né, naquele momento, conversando, e é assim. Então, é, são coisas isso que é a obra. acontecem. Isso é a obra do prática, Senhor. né, irmão? É a prática, né, na A verdade. gente estava falando para ele a diferença de ser pastor lá e a diferença de ser aqui, para uma igreja de imigrantes, né? Muita diferença mesmo. Que bênção. Deus abençoe a tua vida, a vossa vida, a família em si de vocês. Que Deus possa cada vez mais ampliar e dar segurança, força, fé, saúde, né? Amém. E muita audácia Amém. para pregar a palavra do Senhor. Amém. Muito obrigada. Que prazer participar Amém. Obrigado. pouquinho aí. Amém. Mas a questão da sua pergunta. Pega um pouquinho de Com água. licença, com licença. Amém. Amém. Tá certo, irmão. Deus abençoe. Pode, Senhor. Tem gelo lá. Pega um pouquinho de água, por favor. Amor, tá aqui, ó. A questão da sua pergunta, meu Marcos, eu não vou me limitar aqui em Espanha. Vou me referenciar ao mundo hispânico. Certo. Tudo o que a gente vê aí, a gente vê aqui. Né? Lembra daquela fase de Dente de Ouro, aquelas loucuras, beijos Sim. de Toronto, Caicai? Aqui chegou por volta do ano 2010, esse tipo de coisa. Algumas igrejas ainda têm, tá? Esses modismos, algumas igrejas ainda têm. A questão eu não vou rotulá-los como falsos profetas, não vou ser audacioso a esse ponto, mas tem muita besteira no mundo hispânico também. Tem muita gente complicada, muitos apóstolos aí que têm feito muita coisa errada. 13º apóstolo, 14º apóstolo. Teologicamente falando, e arrastam muita gente. Cegos guiando outros cegos, né? Arrastam muita gente. Não é diferente do Brasil. O que difere é o idioma. Entendi. O que difere é o idioma. E existe aqui também esses movimentos. Tá? Existe aqui também esses movimentos. Por exemplo, eu tive o prazer de ir a Israel 2 vezes. Eu vi o último vídeo agora do irmão do canal, muito bom. E vou ano que vem de novo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Na primeira vez que eu estive lá, eu trouxe óleo de nardo, rosa de saron, a que a Angélica já enviou para o Brasil nas coisas. Uns vidrinhos pequenininhos, tipo perfume de rolon. Trouxe lembrança. Trouxe um chofar, trouxe um talit, lembrança que trouxe de lá. Uma pessoa me ligou esses dias atrás, isso faz pouquíssimo tempo, perguntando se a gente tinha culto. Sim. E é culto de quê? Sexta-feira é culto da palavra. Mas é de movimento, esses negócios de campanha. Eu falei, irmão, não trabalho muito com campanha, não. É culto da palavra. Mas como que é? É assim, irmão, só senta e eu vou ensinar a palavra para a irmã. O jeito que a palavra é, sem... Ah, depois a gente cai. Não, a gente não cai. Se cair, a gente levanta. E você tem óleo ungido? Que eu fiquei sabendo que o irmão foi para Israel e trouxe óleo de lá. Eu falei, eu trouxe. Só que os óleos que eu trouxe de lá não são para a igreja, são meus. São lembranças minhas. É que eu queria passar aí, pastor, para pegar alguma coisa sagrada, algum óleo ungido, etc e tal. Irmã, então não é na nossa igreja, e era brasileira, tá? Não é na nossa igreja que a irmã vai achar essas coisas. Aqui é assim, palavra. Ah, pastor, você liga só a palavra, não gosto não. Então... Ainda vive naquele modismo do sagrado, né? Exatamente. Dos dogmas romanos. Eita, Exatamente. As coisas são sagradas, são místicas. Eita, tal, é sagrado. Tudo que você trouxer de Israel, até a água é sagrada, maior. Rapaz, eles se pegam muito com a passagem de Abraão, né? O solo em que pisas é santo. Tira as alparcas, Moisés. Se você não tiver equilíbrio em Israel, o cara se perde. Porque o lugar te chama para isso, entendeu? O lugar te chama para isso. O cara se perde ali, viu? É complicado. Não é fácil, não. Que interessante, assim, descobrir, assim,
como vocês estão aí, como vocês de fato se comportam aí, como vocês de fato passam e lidam com essas dificuldades, que aqui para nós brasileiros, assim, eu não tinha a mínima ideia que seria assim, porque brasileiro é limitado aqui, né? A gente não tem nenhuma visão de outro país, a gente vê o que aparece na televisão, nos livros, mas não de fato a prática. Ali é teoria. Tem muita teoria. Tem muita coisa que é muito diferente. Tem muita coisa que é muito diferente. Então a gente está nessa lida aí, tentando fazer alguma coisa para Jesus deixar que ele faça o restante, né? A gente só sinaliza onde está o caminho. Eu falo para os irmãos, vou para o céu, só que não levo ninguém nas costas, salvação individual. O meu papel aqui é falar que existe céu e inferno. Você decide para onde você quer ir. Amém, irmão. Pronto. Eu fico muito feliz de estar tendo essa conversa, esse diálogo com o irmão abençoado. Extremamente me deu uma satisfação gigante de conhecer a sua vida aí e orar mais por os missionários. Isso é o que eu vou falar na igreja, que a gente tem que orar. A lida não é fácil, muita gente pensa que é fácil, é uma brincadeira, não é uma viagem de final de semana, é uma vida entregue, né? E eu deixo as palavras para você finalizar aqui com chave de ouro, até mesmo fazer uma oração por todos que estão aqui nesse canal. Quem quiser conhecer um pouco da gente, Gesiel Camilo. Vou botar abaixo aqui do vídeo um link do canal do irmão. Certo. Gesiel Camilo no Facebook, Gesiel Camilo no Instagram. E também Gesiel Camilo ali no YouTube, né? Pensando na Bíblia. Vai me conhecer mais um pouquinho. Bíblia e Bíblia. Não tem mais nada, não tem história de carochinha, é Bíblia. Amém. Então, é isso daí. Estamos nessa lida aí, tentando fazer uma coisa para Jesus, lendo, estudando, passando um pouco do que a gente tem visto, aprendendo com o outro, ninguém sabe tudo. Tudo, nunca. Quem disser que sabe tudo, né, já está estragado, já, igual uma fruta. Até Sócrates, que foi o mais sábio da história, né? Sei que nada sei. Que foi bênção, o mais irmão. sábio de toda a história. Então, estamos aí. Amém. E voltando ao Brasil, se o irmão quiser, aí fica bem mais fácil os horários, né? Porque a gente vai estar no mesmo fuso horário. Vou cobrar, viu? A gente vai, mas vai ser um prazer, irmão. Pois eu vou cobrar muito. Quero muito ter o irmão aqui novamente no canal, trazendo algo da palavra de Deus também, pregação, temáticas. Eu vou mandar para o irmão analisa e pronto, com certeza. A casa do Senhor, ela é movida por pessoas, né? A igreja do Senhor, né? Eclésia, pessoas em si, pessoas em movimento. E a gente tem que se alimentar de coisas boas da palavra, de um irmão que tem uma vivência aí, entrega ao ministério, é um obreiro de mão cheia, que Deus possa o abençoar muito. Eu estou muito feliz por ter tido você aqui no nosso canal. O prazer é nosso. Pois Deus te abençoe, né? E amém. Na próxima, pode ter certeza, eu vou mandar um zap para o irmão, vou mandar lá pelo Facebook. E quando o irmão estiver mais se organizando, só me dar um feedback e eu lhe convido novamente aqui. Tranquilo. Tá certo? Vai ser um prazer ter vindo aí. Amém. Pois, Deus te abençoe e te guarde, meu amado. Prazer foi muito grande meu. Eu sabia que és um homem valoroso, né? Eu estou estupendamente bem. Que bendição. Com muito gosto e foi um prazer participar com vocês aqui. Amém. Fica na paz, meu irmão. Deus abençoe. Fica com Deus. Quando eu terminar o vídeo e eu fizer as edições, eu mando para o irmão os links. Tá certo? Tranquilo. Fica com Deus. Manda um abraço para sua esposa e para seus filhos aí. A vocês aí também. Deus abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém.